Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Karina. A nossa sessão a gente vai abordar o tema 3 de ancestralidade e arte e como eles estão em ninguém. A nossa apresentação vai ser apresentada por mim, por Adriele, que não está presente fisicamente, mas ela estará presente na apresentação também. Vai ser apresentada por Amanda, por Letícia e Heloísa. Pode passar. A nossa sessão ela tem referência biográfica nos principais. Quebrando um pouco a formalidade. Eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que está presente essa uma referência biográfica, ainda mais de doutorado, a qual a pessoa também está presente. Pode esquecer isso. A Maria Eduarda apresentou, então deu certo, não foi? Mas legal, né? Ao mesmo tempo que você fica assim, dilema, só que a pessoa está aqui. Aí, mas tudo bem. Bom, as referências biográficas do nosso trabalho foi a principal tese, foi o doutorado da nossa professora Ana Flávia. E. Ana Laura, perdão. Mulheres de axé, justiça epistêmica nas experiências das ioladis. Além disso, a gente usou como referência os poemas no trabalho, no caso, voltando para a tese dela, a gente usou o capítulo 2.8, o qual fala Mulher Negra na Bahia, e também a gente usou, e vai abordar aqui com vocês, mais tarde eu ia pedir a colaboração de vocês também para participar do nosso trabalho, foi alguns poemas de Macalá, que é o qual tem um tema, a episteme dos indumentários das mulheres de axé. Além do mais, eu gostaria de apresentar a vocês Bruna de Soto, ela é uma colega minha de ensino médio, e a qual a gente quis trazer, falar sobre o candomblé também, porque dentro da obra que a gente vai trabalhar, fala muito sobre o candomblé e sobre duas mulheres. A gente quis trazer alguém que também é do candomblé, para expandir mais, além da referência biográfica que a gente vai trabalhar. A gente também trouxe elementos aqui, tem uma surpresa que mais tarde a gente vai apresentar, e a gente também trouxe alguns elementos que as plantas que trabalham muito no candomblé também auxiliam com esse auxílio. Você quer falar uma coisa, né? Se apresentar? Quanto tempo você está na religião? Bom, como a Karina disse, meu nome é Bruna, vou fazer 21 anos esse mês. Eu faço parte da religião desde os meus 17 para os meus 18 anos de idade. E é isso, basicamente. Eu agradeço muito o convite de Karina para estar aqui. E a gente agradece a sua presença. Outra coisa, eu sou de Umbanda traçada com candomblé, não é o candomblé raiz, é Umbanda traçada com candomblé, que é diferente. Como é o nome da sua casa? Casa de Pai Ogum. E ela pediu a liberação para estar aqui também. E a gente agradece mais uma vez, também agradece ao pessoal lá também ter liberado para vir com a gente, tá bom? Além disso, dando continuidade nesse trabalho, a gente vai introduzir algumas perguntas principais. Dentro da tese de doutorado da nossa professora, ela aborda sobre duas mulheres. Quem são essas duas mulheres? São duas mulheres negras do candomblé, militantes. Principalmente, elas são Ebomé Wanda Machado de Oxum e a Lorixá, mãe de Jaciara Ribeiro. Espero ter pronunciado certinho, porque também durante o texto a gente tem alguns termos, alguns do Yorubá, que, querendo ou não, a gente às vezes pode parar falando os termos. Pode passar. Nas perguntas iniciais que a gente pode dar em introdução ao nosso trabalho é o que é Ebome, o que é Yororixá, como podemos definir o candomblé e quem são essas duas mulheres de Oxum. Os conceitos principais que a gente vai dar introdução aqui, ele aparece durante o texto também, traz consigo dentro da teologia do candomblé, Ebome, que significa irmão mais velho, alguém que já tem passado por todos os rituais iniciáticos. Ser Ebome, quem ainda tem, como posso dizer, ainda tem oportunidades de aprender a amar. E, além disso, a gente tem um conceito de Yalorixá, mãe de santo. Esse texto ele sofreu um pouco de variação na sua tradução da convenção portuguesa. Mas a gente pode definir ele como mãe de santo, mãe de orixá. É um termo que foi aperturizado. E quando ser
e Alorixá representa uma certa hierarquia dentro da religião do candomblé. E o que seria o candomblé? Segundo Vilela, desculpa, gente. Candomblé é uma criação afro-brasileira de pessoas libertas que encontram maneiras de seguir, praticando seus princípios cosmológicos de política mesmo durante o tráfico. É uma filosofia que possui a estrutura conventual que imputa divindades de diferentes localidades da África, sendo esta aglutinada de culto, uma influência marcada por um povo de Jejé. A religião de Candomblé, ela não traz, aqui na Bahia, principalmente, ela é uma experiência marcante dentro da Bahia, mas não é uma única religião expressa dentro de Salvador, principalmente, né? Tem diversos peixes africanos. É uma criação afro-brasileira de pessoas libertas, como definido, e é um culto de divindade em diferentes locais da África. Depois dessas explicações dos termos muito importantes que a Karina deu, eu vou começar falando sobre a Ebome Wanda Machado. Ela é uma mulher negra, religiosa, professora e também eguibé, que pode ser traduzido como mãe da comunidade. E essa comunidade fica no terreiro Ilê Axé Oportunjá, situado no bairro São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A trajetória da Ebome Wanda Machado é marcada por um incômodo que ela vivencia ainda na infância, na escola, que é quando ela sente o racismo na pele ao perceber como as meninas negras são invisibilizadas, enquanto que as meninas não negras, com seus cabelos longos e lisos, assim que ela diz, são tratadas com mais carinho, com mais atenção pelas professoras. E nessa situação, as meninas negras acabam se sentindo retraídas, retidas, em um sentimento ali de vergonha, de timidez, por não sentirem que ali há um espaço de expressão, que ali elas não podem ser ouvidas. E daí, a Ebome Wanda Machado cresce com essa indignação dentro de si, com essa revolta, e no ensino superior decide cursar História, para buscar compreender, dar nome e elaborar ferramentas para lutar contra o racismo que a acompanhou desde criança. A universidade exerce um papel muito importante na vida dela, só que o terreiro, gente, ocupa uma posição de destaque. Tanto que é lá que ela se forma uma Ebome, como a Karina explicou, uma pessoa que já está avançada. Ela também afirma que ser mulher negra, ser mulher de axé, é carregar sua comunidade em cada passo, enxergando-se através do espectro afrodiaspórico, ou seja, refletir sobre a identidade negra e suas manifestações em diversos contextos, sejam eles comunitários, ou globais, ou mundiais. Agora eu vou falar sobre a outra protagonista da tese, que é a Ialorixá, mãe Jaciara Ribeiro. Ela também é uma mulher negra, e a Alorixá, ou seja, mãe, como é que era o termo? Mãe de santo? Mãe de santo, né? Mãe de santo do terreiro Axé Abassá de Ogum, situado no bairro Nova Brasília de Itapuã, em Salvador. Além de ser mulher negra e Alorixá, mãe de santo desse terreiro, ela também é ativista no combate à intolerância religiosa. E a trajetória da mãe Jaciara Ribeiro se inicia com uma dor muito profunda e pessoal, o falecimento da sua mãe biológica, a mãe Gilda. E ela era chamada assim porque era ela que comandava o Axé Abassá de Ogum antes da mãe Jaciara Ribeiro assumir. A mãe Gilda, gente, enfrentou muitas situações de racismo, ataques religiosos, violência, e ela já era uma pessoa com saúde fragilizada, já estava com saúde precária. Essas situações das quais enfrentou só agravaram ainda mais o seu quadro de saúde e levaram ao seu falecimento. Exemplos de situações de ataques religiosos, violência, racismo e preconceito foi uma invasão que ocorreu no terreiro Axé Abassá de Ogum por grupos neopentecostais, e também a outra situação bem marcante foi quando a Igreja Universal do Reino de Deus publicou uma foto dela com o rosto assim, com essa tarja preta e a manchete: macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida de clientes. Eu fiquei indignada quando eu vi isso aqui, porque assim, ela já estava com saúde fragilizada, já estava fraca, e ainda passar por situações como essa, pressão psicológica ao extremo, pressão emocional, muito preconceito, aí não dá, a pessoa acaba não resistindo, né? Desde o ocorrido, a mãe Jaciara assume o Axé Abassá de Ogum e se compromete em uma mobilização coletiva nacional para fazer com que o ocorrido à sua mãe seja reconhecido como intolerância religiosa.
E ela engaja, assim, numa luta em âmbito judicial mesmo, abre um processo para que a igreja seja responsabilizada, a IUD seja responsabilizada pelo que aconteceu. E daí, 5 anos após o início do processo, em 2004, a igreja é condenada em primeira instância, mas essa decisão só será confirmada em 2008 pelo STJ. Daí a sentença reconheceu danos morais e também o uso indevido da imagem de Mãe Gilda. Estabeleceu ainda uma retratação pública e um valor de indenização. Mas, pasmem, o valor inicial dessa indenização foi de 1,4 milhão. E aí vai passando o tempo, primeira instância, segunda instância, terceira instância, para quanto esse valor foi? R$ 145.250. Isso aqui é de se indignar. De se indignar. Sequer atingiu os cofres da igreja. Uma igreja que naquela época era assim, muito grande, gerou muita repercussão essa divulgação da foto dela com a manchete. Só que ainda assim, gente, mesmo com essa redução drástica no valor da indenização, o julgamento representou uma vitória histórica pela liberdade religiosa e pelos direitos dos povos de terreiro. O caso também se tornou um símbolo de resistência contra a intolerância, inspirou mobilizações nacionais e também inspirou a formulação de políticas públicas. Um marco foi a oficialização do dia 21 de janeiro como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em homenagem à Mãe Gilda, porque foi justamente nesse dia que ela faleceu. Então, compreendendo e conhecendo a história dessas duas mulheres, dessas duas protagonistas, nós conseguimos entender o título da tese, Mulheres de Axé e Justiça Epistêmica. Mulheres de Axé nós já entendemos, mas e justiça epistêmica, o que significa isso? Aqui não é uma justiça comum. Na verdade, essa justiça orienta práticas, sejam elas teóricas, políticas, jurídicas ou comunitárias. E essas práticas são voltadas ao reconhecimento e à reparação das desigualdades históricas na produção, circulação e validação do conhecimento. Ou seja, a justiça epistêmica é um compromisso, um comprometimento com a valorização da pluralidade de vozes, a valorização desse reconhecimento da pluralidade de vozes. Especialmente as vozes marginalizadas por estruturas coloniais, racistas, sexistas e elitistas. Portanto, a Ebome Wanda Machado e a Yaorixá Mãe Jaciara Ribeiro atuam dentro desse conceito da justiça epistêmica. Elas lutam pela reparação histórica de anos de escravização de um povo que foi arrancado de suas raízes e sofrido na pele os piores flagelos e sentido no espelho da alma, os olhos, a dor de ser desconectado de seu mundo forçadamente. É aí que a gente consegue unir as mulheres de Axé com a justiça epistêmica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia aplicada e a relevância dela no capítulo 2.8, que é o tratado sobre as mulheres negras na Bahia, Macala, a episteme das indumentárias das mulheres de Axé. Primeiramente, falando da metodologia, inicialmente nas notas metodológicas, a autora, a doutora Ana Laura, ela fala sobre como a metodologia foi construída ao decorrer da pesquisa, que não foi algo previamente estabelecido, mas construído durante o processo. Inicialmente, ela adota uma abordagem um pouco mais etnográfica, com pesquisas de campo em Salvador, acompanhando e observando as mulheres que foram faladas por Amanda, Ebome Wanda e a mãe Jaciara, mas algumas mudanças ocorreram e ela teve que se reinventar para conseguir pesquisar e continuar sua pesquisa e a sua tese. Mudanças dessas foram questões profissionais, ela teve que sair de Salvador para Barreiras, então houve já a barreira da distância, então ficou um pouco mais difícil, mas as viagens para Salvador ainda continuaram. Mas logo em seguinte veio a pandemia do Covid-19 e a metodologia precisou se adaptar e passou a ser uma pesquisa um pouco mais qualitativa, com casos de estudos múltiplos. Ela analisou documentos e estudos profundos de obras e mantendo, claro, o contato remoto com as mulheres negras militantes. Relevância, a importância da metodologia no capítulo 2.8. O capítulo ele fala sobre a indumentária das mulheres de Axé e aborda sobre as roupas, sobre os adornos, os símbolos e como
Isso é importante para a transmissão de saberes, da resistência e da cosmologia. Esse método qualitativo também foi extremamente importante para aprofundar as análises da materialidade simbólica mesmo, das joias, dos ABBs, dos tecidos, enquanto uma epistemologia afrodiaspórica. Serviu também para compreender como essas mulheres utilizavam suas vestimentas para expor e transmitir a sua ancestralidade, seus saberes e a estética ritual. Olhando também o testemunho às vivências de Esmob e Banda e da mãe de Jaciara, que, como eu disse, continuaram a transmitir seus conhecimentos para prosseguir com a tese. Aqui foi uma das fotografias que a gente fez enquanto a gente estava produzindo o nosso elemento surpresa. Então, a gente foi até o rio e tirou essa fotografia. A gente tem Orixá das Águas Doces como inspiração. Tem uma passagem na tese que diz o seguinte: Oxum, se me faltou o mar, teve o Rio Grande. Está Oxum, caudalosa para conversar. A gente achou importante trazer a imagem do rio e a referência do orixá. Oxum como referência epistemológica e metodológica. A tese se inspira em Oxum e incorpora a beleza, um orixá que retrata sobre a beleza, sobre a fertilidade. Então, ele atravessa isso em questões afrodiaspóricas, espirituais e estéticas. Isso aparece, né, quando se associa a cosmologia de Oxum com as mulheres de Axé. As joias, os tecidos e os adornos, que também não são simples, mas são as expressões vivas do orixá, da beleza, do cuidado, da resistência. No grupo também a gente teve essas questões quanto como a vestimenta, como a indumentária era importante para essa transmissão. Então, cada bordado, cada tecido, cada cor tinha um significado em um momento específico para aquilo. Aqui eu coloquei também a afirmação política na tese. Tem um relato sobre uma das sessões que a autora acompanhou essas mulheres, e os ministros eles se surpreenderam com as mulheres militantes se vestindo com os trajes tradicionais. A gente sabe, a professora falou também no início do semestre da pulverização das roupas que acabam tendo um certo padrão. Então, ela acompanhando essas mulheres militantes e vendo o espanto dos ministros foi algo marcante que eu li, que por conta dessa padronização pode gerar um certo espanto. Aqui tem essa parte, a apresentação estética se torna parte metodológica, observar as roupas, os tecidos, as cores, adornos e modo de uso e captar o conhecimento que se dá pelo sensível, pelo belo e pelo simbólico. A adequação metodológica, por conta das limitações de deslocamento, não comprometeu a tese, muito pelo contrário, foi essencial para ampliar as reflexões sobre as alternativas de produção e de conhecimento desses saberes. A metodologia qualitativa e epistemológica sobre a beleza também possibilitou a valorização da epistemologia estética das mulheres negras, e a busca de campo também foi essencial para entender como essas mulheres se posicionavam na política e como as suas indumentárias eram essenciais para a transmissão de saberes. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o poema Macala, que a professora Praça passou para a gente, que tem uma relação direta e intrínseca com a obra, com a fotografia Mulher Negra da Bahia, de Marco Ferrez. E como produção artística, a gente fez uma releitura dessa obra. Dá para ver bem? Que bonito! Quem fez? Foi um colega nosso, um artista, que nos ajudou. A gente contribuiu também em alguns detalhes, mas ele que fez o desenho e esses
slide. Bom, então Macala é um longo poema que está contido em um livreto de 26 páginas e que possui diversas imagens e que possui 12 estrofes. Ele foi escrito por Luciane Aparecida e inspirado nessa fotografia Mulher Negra da Bahia, de autoria de Marco Ferrez, datada de 1895. Eu poderia dizer que essa imagem seria o foco da nossa apresentação, porque ela traz, tipo assim, quando a gente pensa que é apenas um retrato antigo, mas não, isso vocês vão entender posteriormente. Mas tanto essa fotografia quanto a nossa releitura dessa fotografia trazem todos os aspectos do nosso trabalho, que é gênero, ancestralidade e arte. Gênero por quê? Por se tratar e representar, retratar uma mulher negra. Ancestralidade por quê? Porque traz essa representatividade da mulher negra, de suas origens africanas de resistência. E arte, por no caso da releitura ser uma pintura, que traz justamente todo esse aspecto. E é importante ressaltar também que será abordado posteriormente as indumentárias, que as vestimentas da mulher. Eu gostaria, o poema é um tanto assim extenso, não daria para abordá-lo todo. Então eu selecionei três partes, três estrofes dele e gostaria, de que 3 pessoas pudessem ler pra gente. E eu vou só ler e eu vou fazendo os comentários. Alguém? Meu tempo é uma serpente de pano, que nunca envelhece, mas que é muito antiga. Macala é carvão aceso, que descansa em tuas mãos, seguro. Esse trecho, ele traz uma ideia de que a história, a resistência e a identidade das negras, estão sempre vivas, são eternas, E ela faz um pedido aí, segura. Esse segura seria essa passagem da Macala, que é um símbolo de resistência, esse fogo aceso, é um símbolo de resistência da história, das memórias, da herança, Então ela faz esse pedido, segura, Seria no sentido de que protege a nossa história, perpetua essa resistência, essa luta que nós sempre fizemos. Seria mais ou menos nesse sentido. O 2. Minha imagem é a geografia das nossas memórias. Lá, a luz plana sobre o indivíduo. Aqui, teu silêncio. Nessa foto da Bahia, meu olhar macanudo. Meu punho cerrado, onde guardo a macala em brasa, que te ofereço, seguro. Pronto. Então, ela começa falando que minha imagem é geografia das nossas memórias. Então, ela associa a imagem dela, a sua imagem, com uma síntese da história negra, da ancestralidade negra. Faz uma relação entre, eu poderia dizer, que esse lá, que ela fala, se poderia dizer respeito à África, lá a luz plana sobre o Índico, aqui, Brasil, seu silêncio. Aí ela vai meu olhar macambúzio, meu olhar triste, meu punho cerrado, onde guardo a macala em brasa que eu te ofereço, segura. E mais uma vez traz, essa parte tem relação com o que eu já citei, Essa parte de oferecer a uma outra pessoa, a uma outra mulher negra, para que ela continue essa história de resistência e de luta. Na travessia, o silêncio tem cheiro de sal e inaugura fendas. Meus olhos são 2 búzios de carne. Dentro deles, guardo a serpente de pano, flores roxas de seringueira e a iluminação das águas da África Oriental. Então aqui ele está falando da travessia, na época do tráfico. Isso é a palavra, do tráfico das pessoas negras do Brasil, Esse cheiro de sal eu interpretei de 2 formas, que poderia ser a água salgada do mar, ou até mesmo as lágrimas, ou o choro dela. Meus olhos são 2 búzios de carne,
dentro dele guarda a serpente de pano. Então ela transforma assim o seu corpo, os seus olhos mais especificamente, para representar, né? Em uma representação, um artigo mesmo da ancestralidade negra. Seguindo, né, eu acho importante também trazer sobre a etimologia e os significados que a palavra Macala possui. Macala é um termo de origem moçambicana e que tem dois significados, podendo ser tanto brasa do carvão mineral, como no poema ela sempre cita, né, esse fogo aceso, e mineral vegetal, ou pessoa de pele negra. Agora, eu gostaria de que vocês fixassem a atenção de vocês na nossa releitura. E ao mesmo tempo, ouvissem o que eu vou falar e tentassem se identificar nessa imagem. Há um turbante, torso ou ojá na cabeça, brincos de pitanga, pulseiras de placa e braceletes em ambos os pulsos, contas finas e suntuosas no pescoço, o camisu branco em barafunda, balagandãs pelos quadris e um pano da costa deitado ao espaldar da cadeira. Além das joias convencionais que Macala está usando como pulseiras, brincos e braceletes, ela usa uma joia que era ornamentada na cintura, os balangandãs. Como descrição visual, balangandãs podem ser vistos como uma corrente metálica que possui vários objetos pendurados. Essa configuração é chamada de penca. Então, essa foi uma descrição da imagem, e se vocês não entenderam ou se perderam em alguma parte, não precisa se preocupar que mais tarde a gente posteriormente vai aprofundar mais. Seguindo então, a tese da professora traz sobre um termo importante, que são os oriquis, né? Eles são elementos, né, muito importantes para a poesia da cultura iorubá, para o povo iorubá. E eles representam justamente essa simbiose entre poesia, né, da Macala, estética e ancestralidade, né? Então, o que significaria, né, esses oriquis? Para Siquiro Salame, ori significa cabeça, e ki significa saudar ou louvar. Então, tentando fazer essa tradução, assim, né, meio que incompleta, né, na nossa lógica aqui, seria um conjunto de palavras, né, poderia ser um conjunto de palavras ou um poema, né, que teria o objetivo de saudar ou louvar o conteúdo de que eles tratam. Né? A professora traz na sua tese que esses oriquis são corpos textuais orais, né? E que, pois a oralidade é muito importante para a cultura iorubá, já que ela serve tanto para a transmissão de conhecimento quanto para a manutenção de suas raízes culturais. E esses oriquis, eles são e precisam ser entoados. E o que isso significa? Precisam ser lidos com uma força maior, com uma musicalidade, com maior entonação. E eles são acompanhados também de uma performance que geralmente são realizadas por mulheres. Então, dito isso, a gente percebe que Macala é também um corpus de oriquis. E para finalizar, eu gostaria de novo que vocês voltassem a atenção para a nossa releitura enquanto me escutam. Macala é a voz de todas as pessoas sequestradas, torturadas e escravizadas. Mas Macala não é só o poema, ou a brasa, ou uma pessoa negra. É a reunião de tudo isso retratado na mulher da imagem. Ela utilizou de suas roupas para não perder a conexão com seu lugar de origem. A beleza de sua indumentária, seu punho cerrado, a expressão de seu rosto, tudo isso faz parte de um ato político de resistência. A moça reúne todas essas vozes sem dizer uma palavra. E ainda assim é possível ouvi-la. Então não é apenas uma foto antiga. Agora nós chamaremos a Adriele de forma remota para falar sobre as indumentárias, explicar cada elemento de forma específica e vocês vão conseguir associar o que ela vai explicar com cada elemento que está aí na indumentária da Macala. Deixa eu colocar aqui o vizinho. Além disso, vocês também conseguem visualizar na imagem também na nossa convidada que está a caráter. Depois que a Adriele falar, nós vamos convidar a Bruna para mostrar fisicamente
importante, né, para a gente cada elemento e explicar um pouco sobre isso. Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Brielle, a colega de vocês. Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Brielle, a colega de vocês. E hoje eu vou explicar em formato de vídeo sobre as indumentárias de candomblé. Bom, tendo todo o respaldo teórico que tivemos até aqui com toda a discussão da nossa sessão, é chegada a hora de entendermos o que cada peça das indumentárias de candomblé representam. E sim, gente, vocês podem acreditar, cada peça, cada elemento, cada item vai significar algo e também vai contar uma história. Então tenha em mente que tudo o que será dito a partir desse momento está única e exclusivamente baseado nas fundamentações e explicações realizadas pela nossa professora Ana Laura da Silva Vilela. Para começar falando sobre isso, nós vamos citar que até mesmo o modo de prender ou amarrar a saia tem uma representação. E essa representação vai definir a nação da qual a pessoa de candomblé faz parte, se ela é de nação Angola ou de nação Quetu. Sabem esses fios de contas que são usados no pescoço e que muitas pessoas também chamam até mesmo de colares? Eles também possuem uma representação e eles são responsáveis por atestar o grau de senioridade ou de hierarquia dentro do candomblé. Para exemplificar, as ebomes e as ialorixás, elas podem utilizar os fios de conta mais suntuosos, mais luxuosos, só que as iaôs, que são as noviças, as pessoas recém-iniciadas, elas não podem utilizar porque elas não cumpriram a sua trajetória de obrigações. Então, elas só podem utilizar os diloguns, que são fios de contas mais simples e mais modestos. Além disso, os fios de conta carregam consigo uma importância muito grande, porque eles representam também os orixás de devoção. Então, cada fio de conta vai representar um orixá diferente. Aprofundando mais um pouquinho na discussão, nós temos que, além de expressar poder, mas reforçando que esse poder não é exercido de forma arbitrária, as indumentárias elas também funcionam como uma espécie de proteção. Por exemplo, aqueles panos que se usam na cabeça, eles são chamados de ojás, e eles possuem critérios para serem compostos, também não é de forma aleatória. E a sua principal função na composição da indumentária é de proteção da cabeça. Já a vestimenta da baiana ou a saia da baiana, falando descritivamente sobre a sua composição, ela é um conjunto de várias anáguas entre fitas e rendas e possui uma saia com uma longa extensão, podendo chegar até 5 metros. E ela é formada por variados tecidos e diferentes técnicas de bordados e costuras. Temos também o camisu ou camisa, que ele geralmente é rebordado na altura do busto, assim como sinalizado na imagem. Não podemos esquecer também da bata, que ela pode ser usada por cima e ela é de um tecido um pouco mais fino. E por fim, nós temos o tradicional pano da costa, e ele pode ser usado de diferentes formas, de variados jeitos, sendo que cada um deles possui um significado diferente também. Para uso civil, por exemplo, que é uma ocasião em outro local, um passeio que não seja relacionado a algo sagrado, ele geralmente é usado sobre o ombro. Para ser usado no barracão, as mais velhas elas amarram nos quadris, enquanto as iaôs elas devem colocar ou prender com um laço sobre o busto. Com isso, nós podemos concluir que não é apenas uma peça que compõe uma roupa. Não é apenas para vestir, ela não é vazia de sentido nem de significado. Todas as peças, elas têm uma história, elas têm algo para contar para a gente. Quando nós não conhecemos, nós pensamos que não significa nada, que é simplesmente cultural. Mas é muito mais que isso. Assim como já foi dito, é uma representação de resistência, de luta, de reconhecimento e reafirmação da própria identidade. É um posicionamento político, de fé e de luta. Agora, por favor, Bruna, nos mostre fisicamente o que você está vestida. Só para ressaltar, isso é mais voltado para o candomblé. A minha casa ela é de umbanda traçada para o candomblé.
Então ela não vai seguir exatamente tudo igual. Tanto que, por exemplo, pelo menos a maneira que eu fui ensinada, a doutrina da minha casa, né, de respeito. Eu sou Iaô de Exumaré. Eu sou iniciada, tenho camarinha, tanto que essa guia, a maior, ela é para ser um arco-íris, ela é de Exumaré. Essa é de Ançã, de 3 fios também, que foi a minha obrigação. Eu saí, inclusive, com essa roupa aqui, para minha obrigação de Ançã. Essa é de Ogum, essa aqui é de Oxalá, que tecnicamente é para ser a nossa primeira, mas a minha primeira, inclusive, ela estava aí na bolsa. Era uma de Oxumaré bem fininha, que uma irmã me deu ainda. A única irmã do santo da casa, que também é do mesmo santo que eu. E, assim, eu sou Iaô de Oxumaré, fiz minha obrigação, como estava dito no vídeo. Tem o ojá, o pano de cabeça, ele é usado, né, para representar diferentes coisas. Tem uma coisa que eu achei estranha até não citar, que assim, o pano de cabeça ele tem tipo uma orelha. Isso aqui seria tipo uma orelha. Quando você usa 2 orelhas, é porque você é filho de um orixá mulher. Normalmente as pessoas usam assim. Quando tem só uma, é normalmente um homem. Eu não uso nenhum porque o meu fica feio. E eu não consigo amarrar direito, mas no caso eu usaria só a de um homem aqui na cabeça, porque é um homem, é um orixá borô, que é meu freiteiro. E basicamente é isso, o pano da costa, que no vídeo fala que as Iaôs já usavam, né? Só que assim, no meu terreiro eu era uma médium, como todo mundo. Aí tem os Iaôs, tem Ebome, tem... Enfim, aí vai seguindo a hierarquia. E antes de fazer minha obrigação, eu não usava esse pano da costa, eu usava realmente era uma saia simples. Tem um período também que você passa sem usar saias de cor, você só usa saia de cor depois que você tem a sua esquerda desenvolvida, aí você começa a usar, né, dentro do terreiro. E são essas diferenças básicas mesmo. Eu tô usando umas 3 saias diferentes. Cadê? Um anágua. Aí tem essa daqui, que foi a saia da minha obrigação de Oxumaré. Eu só não tô usando ela porque eu não achei o pano, gente, é muita saia. Aí tem essa e tem outra de cobra embaixo, porque, né, filha de cobra. Tem que... E basicamente é isso. O pano da costa, que eu estou aprendendo a amarrar até hoje. Mas é isso, gente. Não tem tantas diferenças assim, né? Cada coisa tem seu significado, sua relevância. Mas, no geral, é isso. Encontrei com... Muito obrigada, Luna. Agora, a gente só quer mostrar algumas imagens do processo de produção dessa obra de arte. Está todo mundo encantado, virou de fundo para ver quem ficaria. Mas calma. Eu posso ficar. Calma aí, vamos mostrar ações. Tem também uns videozinhos bem legais. Falou bem. Aqui foi a Letícia contribuindo. Depois, deixa eu ver mais. Onde foi isso? Por causa da exposição. Eu estava aí na oficina. Estou vigiando vocês ainda confraternizarem, eu vi. Daí, Letícia aí. Tem mais, mais. A Heloísa também contribuindo. Essa de fundo aí é a irmãzinha do nosso artista. A Brielle. Nessa parte aí a gente estava pintando a pele dela, essa parte mais escura aqui, deixa eu mostrar. Bem assim, esse detalhezinho aqui, ó. E aí por isso que todo mundo estava passando exatamente nesse cantinho para ficar bem escuro. Deu efeito de sombra também, né? Vocês colocaram a mão na massa meio. E cadê o artista? É ali. Como é o nome dele? Ele podia ter vindo. Sim, a gente convidou ele, mas infelizmente ele Não pôde. pelo horário. Tomara que na mostra ele possa vir. Com certeza. Aí ele, a gente convidou ele também. Ele é um artista completo, assim. Canta, dança, pinta, desenha, faz de tudo um pouco. E ele não veio fazer direito? Aqui foi na fase do desenho, a primeira etapa. E ele fez cada traço bonitinho, seguindo a imagem. Acabou, amiga. Tá, agora eu vou mostrar esses 2 videozinhos aqui.
bem detalhista, bem incrível. O mais impressionante é que ele riscou tudo na hora. Não teve decalque nem nada do gênero. Ele só viu a imagem e foi padronizando a estrutura. Sim, viu? Já na fase da pintura. Aí aqui as meninas estavam pintando o fundo. Ressaltar foi feito de ontem, né? É, Foi bem. de ontem tá hoje essa pintura aí. Uhum. Foi em tempo real. Então, pessoal, nós esperamos que vocês tenham entendido cada elemento, desde a história das duas protagonistas da tese, a proposta da tese, o método, a explicação de cada indumentária da Macala, tudo que compõe a nossa apresentação. Nós esperamos que, pelo menos, vocês saiam daqui hoje entendendo agora, olhando com outros olhares as indumentárias, as vestimentas. E muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Muito obrigada. Só mais uma coisa que a senhora falou, mas a gente já tinha a intenção de presentear a senhora com esse quadro. Mentira. Já que eu acho muito importante uma tese, é um estudo de tantos anos, tanta dedicação. Então a gente já estava com o pensamento de presentear a senhora com esse Sim. Oh, gente, que lindo. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Com a Bruna e coloque um dos slides bonitos que vocês. Bota o principal que é da tese. O da capa, né? Eu ainda tô de batom? E é tudo bonito, a pessoa, né? Um batom. Bom, gente, quando a gente está aqui no making off artístico da nossa foto, eu queria parabenizar o grupo pela dedicação, até além do que precisava, porque vocês estudaram muito a tese, né? Foi muito respeitoso, espero que tenha feito sentido, né, para vocês. Agradecer a Bruna por ter tirado o momento, né, conversado com a família dela, com a comunidade dela, para poder vir aqui mostrar como que a indumentária ela é plural, né? Ela depende de qual é a nação, de qual é o lugar. Não é a indumentária, a gente trabalhou com a indumentária, eu trabalhei com a indumentária da Baiana na tese, muito a partir do candomblé, mas não é só utilizado pelo candomblé, várias outras religiosidades em outros estados, né? Se a gente for olhar, é bem múltiplo. Então, muito obrigada, Bruna. Bruna, você faz algum curso? Eu faço medicina veterinária na UNED. Entendi. E você ainda tem essa história para contar agora, hein? E enquanto a gente tem... Eu acho que pode pôr uma da Macala. A foto. É onde? Tem um monte, mas Acho que pode ser a anterior. Essa aqui? Antes. Isso. Vamos. Quem pode tirar uma fotinha nossa? Dá pra ver aí? As câmeras. liga a luz. Eu tirei uma Mas sem é um pra né? Obrigada, Benícia. Obrigada. Coloca, por favor, se for possível, Benícia, no nosso Google Classroom. Eu fiquei ansiosa para mostrar para vocês.